Deixa eu comentar uma obra que a gente estava lá no norte, não vou falar, obviamente, o cliente, né? Mas teve um problema que a gente, quando estava na obra, identificou na hora. Então, a gente tinha feito projeto de pavimento e a gente estava junto para controlar, para ver se estava sendo implantado certo, né, na verdade. Certo. E aí, a base lá, a subbase granulométrica, estabilizada granulometricamente, ela estava com umas pedras de mão. Tá. E aí eu falei pro cara, meu, isso aqui eu não preciso nem fazer peneiramento, né? Isso aqui tá fora, né? Qual que é a importância, né? Ainda, eu sei que a gente está entrando um pouco em pavimento, mas assim, até pro maciço da terraplenagem, ter um controle granulometria, né? Um controle granulométrico. Tá. Então, o comportamento desse material na questão da curva granulométrica. O que seria isso? Vamos imaginar uma malha, né? Eu tenho uma abertura. Então, eu tenho o tamanho desses grãos. Tá? Então, eu tenho uma continuidade desse grão. Eu não posso utilizar o agregado muito grande, somente eles, que ele vai trabalhar grão a grão. Eu tenho um índice de vazios muito maior, tá certo? E também ele totalmente só o material fino. Né? Então, você tem o comportamento granulométrico com o tamanho dos grãos. Eu tenho tanto o agregado maior como o menor. Então, ele precisa ter esse comportamento. Então, imaginemos aqui uma curva. Né? Se eu tenho uma curva constante, que passei uma reta. Sim. Praticamente, eu tenho praticamente um só material. É claro que, dependendo da finalidade, você pode ter casos que você quer o agregado de um único tamanho. Por exemplo, se eu pego um SMA, né, uma mistura stone, matrix, asfalto, ele trabalha grão a grão. Ele precisa disso para a matriz dele, né? Ele precisa desse formato. Então, que não é o caso para aquela obra que, no caso, era CBUQ, né? Concreto betuminoso, na verdade, nada quente. O que a gente viu, que era pedra de mão, era da pré-base, né? Antes de chegar no... Antes de chegar nesse material. Porque, assim, às vezes chega a utilizar esse material, mas para corrigir algum problema de estabilidade de base. Né? Se não é esse o objetivo, não é adequado utilizar. Melhor você tirar esse material e pôr com a composição granulométrica correta para que eu tenha uma boa estabilidade do maciço. Porque senão você não tem a coesão entre os materiais, né? Então, resumindo, assim, no fundo eu vou ter vários materiais, um de cada tamanho, de forma que ele fique estável, ele tenha uma resistência X lá, né? Exatamente. Você falou da resistência X, mesmo que seja material granular, eu preciso fazer um ensaio de abrasão, o abrasão Los Angeles. Eu preciso ver se ele é um material resistente. Porque às vezes eu ponho um material granular, só no contato grão-grão ele quebra, né? Ele vem a estourar e aí ele não vai trabalhar, ter a função que você precisa ou que você desejaria ter. Para a composição das camadas. Já que você falou de abrasão Los Angeles, explica o pessoal o que é abrasão Los Angeles. Né? Abrasão Los Angeles, você tem os agregados, as britas, né? Então imagina uma betoneira, um tambor, tá certo? Então eu tenho um tambor, tenho umas esferas, né? E eu tenho a quantidade de agregado de brita com o tamanho conhecido de acordo com a norma. Coloco dentro desse tambor com essas esferas e fico girando por um determinado período. E depois eu retiro de dentro desse tambor, que é, vamos dizer, uma betoneira, e verifico se ele se fragmentou, se ele quebrou, se ele manteve essa resistência. Então esse é, de forma resumida, o abrasão Los Angeles. É um ensaio normatizado, né, pelo DINIT, né, vários órgãos, o DINIT é um deles, utilizado aí na pavimentação. Ô Marcos, deixa eu atravessar o samba de novo aqui. Não, eu como leigo mas aqui do assunto, mas... Você tá para isso aqui. Eu me lembro de um projeto que eu participei também, e aí a grande preocupação era quanto a, vamos dizer assim, a durabilidade frente às intempéries de um determinado tipo de agregado lá, que era meio um basalto lá. Aí, eu lembro que na época o pessoal falava de fazer um ensaio, era cloretos, alguma coisa assim. Você lembra disso daí, Peter? Não, porque no fundo, para agregado tem as resistências o Marcos sabe explicar melhor, né? Mas sulfato, né? Então aí, nesse caso a gente entra nos ensaios, mais ensaios químicos. Isso. Tá? Era fora do Brasil essa obra, então era uma preocupação do pessoal de que os agregados que fossem constituir a base, como era um pavimento muito fininho, ou até alguns pontos nem ia ter o pavimento, né? Eles chamam de afirmado. Sim. Então ia ter muito fluxo de água na base e na subbase do pavimento. Vamos falar de um ensaio então que é o azul de metileno, por exemplo. Tá? Ele é um ensaio que ele é utilizado no material fino, no filler,
né, no cimento, para fazer um projeto, no caso uma dosagem do micro-revestimento asfáltico a frio. Né? Quando você faz esse teste do azul de metileno, você pega uma quantidade dele do filler e põe uma gota num papel craft. Tá. E ele abre que nem um sol. O que isso significa isso? Você consegue ver o desempenho e a adesividade, a compatibilidade entre os materiais. Né? Então é um dos testes, falando do micro. E por que da importância? Você falou da camada delgada, fina, né? O micro é uma camada delgada. Ele é utilizado no pavimento desde que não tenha problema estrutural, porque ele não tem, né? Ele não tem a função estrutural. Então o desempenho entre os materiais ele tem que ser muito bom, porque ele libera o tráfego praticamente em seguida. Né? Daí esse teste que você falou aí do azul de metileno, que ele é feito no filler, no cimento. Ah, legal. Tá? Mas ele contribui, é um dos ensaios do desempenho do material para o projeto. Você definir se é o basalto, esse agregado ele é bom, ele trabalha bem com a emulsão asfáltica, aí a emulsão é modificada com polímero ou não. Né? Porque você pode ter exudação desse material, isso já falando da camada de revestimento de pavimento, né? Até depois a gente vai falar que basalto e granito, eu estava lendo um artigo, eles dão diferentes resistências pro caso não saber o que. E eu pensei assim, até outro dia eu estava pensando que era tudo igual, e tem uma diferença bem significativa. Cara, você vai lá no Foz do Iguaçu, por exemplo, você vê, lá tem muito basalto, né? E aí você vê que o pavimento lá foi muita coisa feita com agregado, o concreto, tudo, muita coisa lá feita com basalto. E aqui em São Paulo a pedreira acho que é mais granito, né? Você tem granito, mas nós temos tem os dois, tem os dois. Tem os dois? Acaba tendo os dois, sim. Eu lembro que assim, quando você vai, por exemplo, muito antigamente você ia para Bandeirantes, aí você vê aquele pavimento rosa lá, era granito, né? Aí hoje é tudo pretinho, basalto, né? Mas vamos voltar um pouquinho só na questão da terraplenagem lá, Marcos, porque assim, uma dúvida que todo mundo tem e ninguém sabe, assim, não é que ninguém sabe explicar, mas no fundo o pessoal não sabe a real função, né, do ensaio, que são os limites de Atterberg. Tá. Né? E assim, isso, cara, para quem vai controlar e principalmente para quem vai executar, tem muita diferença, né? Tem muita diferença. Porque quando você fala dos limites de Atterberg, é o limite de liquidez daquele material, o limite de plasticidade dele. Né? E você tem até o índice de plasticidade. Né? Ou seja, se a gente pensar de forma simples, se você caminhar sobre esse material, se ele vai afundar ou não, por exemplo. Então você tem as características ideais dele, que está associado a uma umidade ótima para aquele material. Né? E isso leva a um bom desempenho. Tá? E assim, dificilmente você tem um comportamento que define o material de forma separada. Por isso que a gente faz alguns ensaios. Não adianta eu fazer só a granulometria. É claro que em alguns casos pode ser que só a granulometria com peneiramento atenda. Tá certo? Quando você fala por peneiramento, até a peneira 200, né, com a malha 0,75. Por outro lado, às vezes você precisa de sedimentação. Aí você tem a granulometria por peneiramento e sedimentação bem definida. Então eu preciso dos limites de Atterberg. LL, LP. Por quê? Porque eu vou achar o índice de grupo desse material. Então, eu não consigo achar o índice de grupo sem os limites de liquidez, sem a granulometria, sem a quantidade de material passado em determinada peneira, para eu poder calcular o índice de grupo. Né? Para saber, quando você tem um índice de grupo, você sabe o desempenho desse material, onde que ele pode ser utilizado. Por outro lado, se eu fizer somente esses dois, não faço um Proctor, eu não tenho a densidade máxima desse material, não tenho a minha umidade ótima. Então, eu não consigo controlar, basicamente no campo, o grau de compactação e desvio de umidade. Né? Então, assim, é um conjunto de informações que eu preciso, que são por meio desses ensaios, para que eu tenha, ou para que nós tenhamos bom resultado aí na execução de um projeto, né? E a obra especificamente. Tá, então é um conjunto de coisas. A gente nunca pode isolar, na verdade, nunca pode fazer um ensaio isolado e achar que isso vai resolver o mundo. Não, temos que fazer um conjunto de ensaios para fazer o controle. Um conjunto de ensaios. E outra coisa que tem, às vezes, né, algumas empresas, algumas pessoas que na hora de executar, chegam a pensar que fazer esses ensaios controlando um projeto seria descartável. De maneira nenhuma, é muito importante. Porque se você executou um projeto, você
coletou as informações no campo como referência para o desenvolvimento daquele projeto, tá certo? E depois você vai executar esse projeto com determinados tipos de materiais. Eu preciso checar esses materiais ao longo de sua execução, para que eu tenha um bom desempenho. E isso te garante uma vida útil da obra, aí, um desempenho espetacular, né? Se você não fizer, pode dar certo? Até pode, mas o risco é muito grande. O problema é se não der certo e você ter que refazer todo o trabalho. Aí o custo é elevado. Achar a alternativa, achar a solução para o problema depois que executou de forma inadequada, né? Então, daí a importância ao longo, durante, desenvolver o controle tecnológico, fazer esses ensaios para ter aí um bom desempenho final, que é o objetivo de toda a obra, né? No fundo, a gente sempre quer que o projeto seja implantado conforme a gente projetou, né? E, no fundo, o controle vai garantir isso daí para que a gente tenha o desempenho necessário. Vamos dimensionar o pavimento para 10 anos. A gente quer que ele dure até mais que 10 anos, na verdade, né? Então, óbvio, depois tem outras questões, né, do pavimento, mas assim, em termos só do material, do controle, é isso, né? Exatamente, André. Porque assim, quando você está desenvolvendo um projeto, né, a gente faz muito isso aí junto, você testa vários materiais, você estuda os materiais, você vê a disponibilidade para determinada região, né? Então, assim, naquela região você tem tais materiais, esses materiais, eu quero que faça tais testes para que você tenha tal parâmetro e defina o seu projeto. Então, imagina, você teve todo um trabalho no desenvolvimento de um projeto, em pesquisar, em ensaiar o material, em definir da melhor forma possível, e na hora da execução, ele tem que seguir esse projeto à risca. Para quê? Para garantir um bom desempenho, né? Sim. E aí é o que você falou, atender a vida útil e passar essa vida útil, né? 10 anos, 20, Sim, 30 anos, exatamente. quanto mais, melhor, né? E só para a gente acabar a parte de terraplanagem, depois a gente começa o pavimento aí, questão de frequência. Então, assim, André, sei lá, para fazer um controle de camada de terraplanagem, eu tenho que fazer um X ensaio a cada X metro. Tem obviamente, nas normas, né, nas especificações técnicas, tem um controle estatístico, né? Mas na sua prática aí, como que... Tá. Tem um controle estatístico que você faz depois com os resultados, né? Que já sabemos, se você não tiver lá uma estatística em cima, seja probabilidade ou uma simples média, né, dos resultados obtidos, eu posso ter discrepância muito grande. Você precisa fazer uma análise estatística dos resultados obtidos, tá certo? Em linhas gerais, falando, se a gente pegar... primeiro tem uma coisa importante. Falando de aterro, a gente vai subir a camada do aterro, ok? Então, eu posso ter uma região que eu vou subir nessas camadas. Um primeiro controle que a gente faz é a espessura dessa camada. Perfeito. Então, não adianta eu colocar 1 metro de espessura, ele vai compactar superficialmente e vai ficar com índices vazios muito grandes nas camadas inferiores. O que isso gera? Gera recalque diferencial. Vai falar, mas é um piso, uma estrada, não vai mudar nada. Não, sim. Imagina que eu tenho uma tubulação, eu tenho um recalque diferencial, nessa emenda do tubo, a água passa por ali, ele rompeu. Então vai gerar uma erosão e aí gera um acidente, né? Não, mas no caso foi um aterro, vai construir um muro. Tudo bem. Ele pode ter um recalque diferencial, trincar esse muro e vir a cair, né? E aí imagina que está passando um pedestre, e assim sucessivamente. Se for prédio, então, se for uma construção horizontal e vertical... Até de conforto, né, para o usuário lá. Você está dirigindo conforto. E fica assim, sambando lá em cima. Exatamente, né? Você pega numa via e você gera toda uma situação. Então, a espessura. Qual que é a espessura ideal? 20 centímetros. Tá? Então, 20 centímetros de material lançado para garantir uma boa compactação. Até é aceitável até falar, 30. 30, né? Para ter chegado. Quando você faz 30, chega em 20 ou não? 30 para chegar em 20. Tá? Então, assim, em linhas gerais, eles pedem assim, lança-se 30 para quando compactar, chegar a 20. Né? Então, e outra coisa, como é que controla essa espessura? Né? Você pega aí nas obras em barragens, é o que eles chamam de cruzeta, né? Mas nada mais é o que? Você tem que ter uma referência que te garanta essa espessura. Quando você fala de cruzeta, porque a topografia eu consigo controlar. Só que se a obra gira dia e noite, à noite a topografia já não é possível. Então, uma simples cruzeta, uma simples referência dessa espessura te garante aí um bom resultado no índice de vazios com o grau de compactação, né? Então, é isso aí que nós temos que estar fazendo, tá?